Saudações, investidor, tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar que talvez será se a gente está entrando numa recessão global. Bem, na verdade, muita gente acha isso porque a gente está com uma inflação global muito alta em vários lugares do mundo, acho que com exceção da China, que está com uma inflação extremamente controlada por volta de 2, 3% ao ano. Os Estados Unidos, a Europa e os países emergentes estão com uma inflação extremamente gigantesca. O Brasil, por sua vez, já subiu bastante os juros e talvez suba mais um pouquinho, chegando a 14% ao ano a taxa Selic. Os Estados Unidos, que está em 2,25% a 2,5% da sua taxa básica de juros, também planeja subir um pouco mais, chegando até 4% no fim do ano. E a Europa já começa também a pensar em subir os seus juros. E os juros maiores, eles levam a basicamente dois efeitos. Um deles é o maior custo da dívida das empresas, ou seja, as empresas que estão mais endividadas vão pagar um juros muito grande sobre o valor da sua dívida, e isso vai gerar um menor lucro dessas empresas. E isso fica muito nítido quando a gente olha a Equatorial e a Energias do Brasil, que são duas empresas que a gente analisou aqui no canal e a gente viu que tiveram ótimos resultados, mas devido à alta dos juros, elas tiveram um custo de dívida muito alto e isso impactou significativamente nos seus resultados. Um outro ponto que se deve ressaltar é que a alta dos juros provoca uma restrição do consumo, ou seja, as pessoas ficam incentivadas a não comprarem mais tanta coisa. E com isso as empresas acabam vendendo menos e isso gera um menor lucro para as empresas também. Mas para a grande pergunta se a gente está ou não entrando num cenário de recessão global, a resposta correta é eu não sei se a gente realmente está entrando ou não. Não é trabalho do investidor ficar brincando de tentar prever o futuro, mas sim ter uma carteira de investimentos que seja a prova de balas para qualquer evento que aconteça. Então, se a gente está entrando ou não numa recessão global, o investidor não precisa ter a resposta para isso, mas precisa ter a resposta de como investir nesse momento e quais ações ele deveria comprar, para que se a gente estivesse entrando numa recessão global, isso ser um ótimo investimento, mas se a gente também não estiver entrando em nenhuma recessão global e a gente tiver mais um pouco do ciclo de alta pela frente, isso também ser um ótimo investimento. Na minha opinião, eu acredito sim que a gente esteja entrando numa recessão, porque o mercado financeiro é feito de ciclos e o ciclo de alta que a gente viveu já durou muito tempo. Ele dura desde 2011 nos Estados Unidos e desde 2017 no Brasil. Aqui no Brasil ele foi um ciclo um pouco mais curto, mas nos Estados Unidos ele já é um ciclo muito grande e provavelmente a gente terá um ciclo de baixa pela frente. Mas eu não estou apostando 100% das minhas fichas que isso vai acontecer. Por isso que qual é o objetivo atual dos meus investimentos? Se eu tiver certo de realmente termos uma recessão global, eu farei ótimos investimentos. E se eu tiver errado sobre isso, tudo bem, ainda vão ser bons investimentos, os investimentos que eu venho fazendo atualmente. Então eu busco investir em empresas que, independente do cenário global, elas podem se beneficiar muito. E quais são os ativos que eu venho comprando e principalmente o porquê que eu venho comprando eles. E aqui vale só destacar que é muito mais importante você entender o porquê que eu venho comprando esses ativos do que você entender simplesmente quais são. Mas agora a gente está no meio do vídeo e se você estiver gostando, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito aqui do canal, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo. Alguns ativos na bolsa de valores, eles já caíram muito em antecipação à crise global. Ou seja, a crise global não necessariamente já aconteceu, mas muitos ativos se comportam como se já fosse uma certeza absoluta, porque eles estão extremamente baratos. E essas ações que eu venho comprando são, na minha opinião, de um risco extremamente baixo. Isso porque elas já caíram de um tanto que a minha margem de segurança em comprá-las realmente é muito grande. Vale aqui só lembrar que a margem de segurança é a diferença entre o valor que você pagou pela ação e o valor que, na sua opinião, a ação deve valer, ou seja, o valor intrínseco dessa ação. Quanto maior essa diferença, maior a sua margem de segurança. E como as ações estão extremamente depreciadas, a margem de segurança aumentou muito. Mas antes de tudo, a gente só precisa explicar uma coisa sobre ações de crescimento. Em tempos normais, quando você compra uma ação de crescimento, é comum que você pague um pouco mais caro nela, que você pague um ágio por esse crescimento. Ou seja, o PL que você paga nessas ações de crescimento tendem a ser muito mais altos do que os PLs que você paga em uma ação de dividendos, por exemplo, que não tem tanto potencial assim de crescimento. Isso porque quando você compra esse tipo de ação de crescimento, você espera que o lucro dessa empresa possa multiplicar por muitas vezes no futuro, então tudo bem você pagar um pouco mais caro nessa empresa, que isso não necessariamente vai ser um investimento ruim. Se você realmente acertar a empresa que vai crescer por muitas vezes, mesmo você pagando um pouco mais caro, vai ser um ótimo investimento para você.
Porém, com essa queda do preço das ações, muitas empresas que tinham esse ágio de crescimento, que você pagava um a mais esperando esse crescimento futuro, na verdade estão sendo negociadas tão baratas que não tem mais esse ágio. E você consegue comprar essas empresas a um preço de uma ação de dividendos, por exemplo. Só que a grande diferença é que essa empresa que você está comprando tem um gigantesco potencial de crescimento futuro. Então, basicamente, se essa empresa acabar não crescendo mais por conta da crise, não vai ser um investimento ruim, vai ser uma compra normal, vai ser um investimento normal e tudo ok. Mas se a empresa continuar aumentando seus lucros e crescendo, mesmo se houver uma crise, ou se sequer essa crise existir, vai ser uma ótima compra para o investidor. E é com essa ideia que eu venho comprando minhas ações atualmente. Tá bom, mas quais empresas eu ando comprando atualmente? Primeiramente, eu ando comprando a empresa Três Tentos. Ela é uma loja que vende tudo que o agricultor precisa, dentre venda de insumos, compra de grãos depois, ou seja, eles vendem os insumos para os agricultores, depois eles recompram a produção desses agricultores e conseguem vender esses grãos um pouquinho mais caro para as indústrias, por exemplo. Eles também atuam com processamento de grãos, então eles conseguem macetar a soja e gerar de um lado farelo de soja, que dá para você fazer ração, e do outro lado você gera o óleo de soja, que é possível você fazer biodiesel. Eles têm um forte plano de expansão e atualmente eles atuam estritamente no Rio Grande do Sul e eles querem expandir para o Mato Grosso. E a empresa ela pode crescer muito, margens, lucros e receita, se realmente essa expansão acabar dando certo. Vale destacar que ela está com um plano de abrir até 7 lojas no Mato Grosso até 2025, considerando que ela tem mais de 50 lojas no Rio Grande do Sul. Uma outra empresa que eu venho comprando bastante também é a EZTEC. A EZTEC ela é uma construtora e ela é extremamente lucrativa em momentos bons para a construção civil e extremamente sólida em momentos ruins. Ou seja, quando todo mundo quer trocar de casa, quer construir um monte de coisa, a EZTEC consegue lançar um monte de projetos e consegue ser extremamente lucrativa. Mas quando isso não acontece, ela também não dá prejuízo, ela fica ali na dela, ela dá um lucro pequeno, mas vai se segurando. Ao contrário de muitas construtoras que têm grandes problemas no ciclo de baixa do ciclo da construção civil. Então, o grande problema da construção civil é a dívida que a empresa tem, porque geralmente no período de baixa da construção, essas empresas podem inclusive ir à falência devido à sua grande dívida. A EZTEC ela não corre esse risco porque ela não tem dívidas. Todos os empreendimentos que ela constrói com capital próprio. Isso dá uma vantagem muito grande para a empresa, porque ela consegue ser mais resiliente e não necessariamente sem perder rentabilidade. E a terceira empresa que eu venho comprando muito é a Fleury, que é uma empresa de medicina diagnóstica. Mas eu não vou falar sobre a Fleury nesse vídeo, porque eu vou trazer um vídeo completo sobre a análise de Fleury amanhã. Então, se você quiser ficar por dentro desse vídeo de Fleury, eu sugiro que você se inscreva no canal. E se você quiser saber mais sobre a EZTEC e sobre a Três Tentos, vai estar aparecendo um vídeo exclusivo sobre as duas aqui na tela. Gente, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.